Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 6, Capítulo 51. Senshi estava bastante irritado, percebeu que já havia sido míope antes. Ele realmente deveria ter levado Kakuzu consigo por todo o mundo ninja para realizar missões, espalhar sua fama e assim, não importa para onde fosse. Não teria problemas para encontrar trabalho. Nesse instante, Karen puxou a manga da camisa dele. Senshi, eu consigo sentir a presença de Orochimaru em algum lugar por perto. Ao ouvir isso, Senshi fez uma pausa por um momento e então entendeu. Há muito tempo o chamado primeiro Hokage das panelas e chaleiras, o 5.5 graus Hokage, também conhecido como Shimura Danzou, vinha financiando secretamente os experimentos de Orochimaru. Não se preocupe com isso, disse Senshi. Não precisamos nos incomodar com ele. Normalmente, Senshi não manteria sua habilidade mantra ativa o tempo todo. A enxurrada de informações seria muito ruidosa. Saber que Orochimaru estava à espreita não o preocupava. Ele já tinha uma boa ideia do que Orochimaru estava tramando. Pouco tempo antes, Orochimaru ficou parado no caminho arborizado por um instante. Logo, o ninja de Konoha apoiado em uma bengala, com um braço enfaixado, aproximou-se à distância. Era Shimura Danzou. Ao ver Orochimaru aparecer pessoalmente, Danzou ficou um tanto surpreso. Nunca imaginei que você viria pessoalmente. Isso é inesperado. Já que você veio pessoalmente, presumo que houve um grande progresso com aqueles projetos para os quais eu o contratei? Orochimaru deu um sorriso serpentino. Claro, fizemos progressos significativos, mas ainda está incompleto. Se eu quiser continuar minha pesquisa, preciso de financiamento, muito financiamento. O rosto de Danzou escureceu instantaneamente. Orochimaru, já ouvi isso muitas vezes. Você deveria saber o quanto eu já investi nesses seus projetos. Preciso ver resultados reais. Resultados que me satisfaçam. Caso contrário, não investirei mais um rio até que você apresente algo que vale a pena. Orochimaru sentiu uma pontada de frustração. Uma das principais diretrizes de Danzou era que ele cultivasse as células de Hashirama. Orochimaru obteve algum sucesso, mas não estava disposto a entregar tudo ainda. Enquanto ele retivesse as informações, Danzou continuaria financiando o cultivo. Mas agora, com a questão de obter um receptáculo Uchiha perfeito, ele não tinha escolha a não ser oferecer pelo menos algumas descobertas tangíveis. Finalmente, ele decidiu mostrar parte do seu progresso com as células de Hashirama. Deu um aceno breve com a cabeça. Claro que tenho algo que lhe agradará. Assim que ele terminou de falar, um estalo alto ecoou de longe. Crack, crack, clac, clac. Foi uma grande confusão. Tanto Orochimaru quanto Danzou se viraram com a comoção, apenas para ver uma enorme e luxuosa mansão de madeira erguendo-se em meio às árvores. Danzou ficou completamente estupefato. O quê? Isso? Essa escala de liberação de madeira. Você conseguiu desenvolver as células do primeiro Hokage a esse nível agora? Comparado com os fracassos anteriores, isso está em um patamar completamente diferente. Maravilhoso. Estou muito satisfeito. Exultante, ele se apressou em direção àquela gigantesca construção de madeira. Orochimaru, ao ver a mansão, congelou por um instante e logo percebeu que Danzou havia entendido mal. Até onde Orochimaru sabia, no mundo ninja atual, havia apenas uma pessoa capaz de executar o estilo madeira naquela escala, Uzumaki Senshi. Obviamente, Senshi devia estar por perto construindo aquela mansão de madeira por algum motivo, talvez se preparando para roubar o Sharingan de Konoha. Tão profissional. Ao observar o erro de Danzou, Orochimaru sentiu-se secretamente satisfeito. Que sorte a minha! Esta é a oportunidade perfeita para enganá-lo. Uma liberação de madeira dessa magnitude está no mesmo nível da do primeiro Hokage. E Senshi definitivamente não tem ideia do que está acontecendo aqui. O que significa que ele nem vai saber que precisa reivindicar uma parte do financiamento da pesquisa. Excelente! Influenciado por certo mercenário, Orochimaru agora era mestre em táticas de extorsão. Percebendo a oportunidade de ouro para esvaziar os bolsos de Danzou, ele reprimiu uma risadinha enquanto Danzou o encarava, determinado a se aproximar. Orochimaru tossiu rapidamente. Não adianta ir até lá. Aquela pessoa está fora de controle. Se você se aproximar, pode ser atacado. Danzou parou, franzindo a testa. O que está acontecendo? Orochimaru suspirou, fingindo impotência. Como eu disse, os resultados ainda estão incompletos, então não posso controlá-los totalmente. O rosto já sombrio de Danzou parecia ainda mais pesado agora. Ele falou friamente. Orochimaru, investi tanto dinheiro na sua pesquisa, e você está me dizendo agora que não consegue controlar o sujeito? Orochimaru deu de ombros como se nada tivesse acontecido. Danzou, pesquisa é pesquisa. Contanto que eu produza resultados, já está bom. Quando temos uma descoberta importante, nós a aprimoramos até que as falhas desapareçam. Pense em como o ninjutsu é desenvolvido. Uma vez que você tem um protótipo, você continua aperfeiçoando-o até que ele se torne verdadeiramente poderoso. Danzou não queria ouvir nada daquilo. Tudo o que ele queria era que Orochimaru atendesse às suas exigências. Mas ele já havia desembolsado enormes quantias de dinheiro. E para quê? Insatisfeito, fez uma careta. Orochimaru se inclinou para frente com um tom astuto. Veja, você mesmo pode constatar a grandeza desta conquista. O estilo madeira demonstrado não fica devendo nada ao do primeiro Hokage. A única desvantagem real é a sua instabilidade. Com um pouco mais de verba posso aperfeiçoá-lo. E então talvez eu até implante essas novas células de Hashirama em você, permitindo que você mesmo utilize o estilo madeira. Nesse momento, a carranca de Danzou permaneceu, mas por dentro ele estava atordoado. Você quer dizer que suas células de Hashirama recém-cultivadas poderiam ser transplantadas para mim? Então eu poderia ter esse nível de liberação de madeira. Orochimaru riu internamente. Se ele realmente tivesse células que concedessem às pessoas um domínio da madeira de nível primeiro Hokage, ele já as teria usado em si mesmo. Mesmo assim, quando Danzou perguntou, ele assentiu solenemente.
Sim, essas células são quase perfeitas, totalmente transplantáveis. Uma vez implantadas, você obteria um incrível poder de liberação de madeira. Claro, como eu disse, o processo está incompleto, então a pesquisa deve continuar. Basicamente, ele estava enganando Danzou, que não tinha a menor ideia do que estava falando quando se tratava de pesquisa científica. Olhando para a gigantesca mansão de madeira à distância, Danzou sentiu-se profundamente tentado. E pensou ele, já disse a Hiruzen inúmeras vezes que sacrifícios são inevitáveis em nome da vontade do fogo. Lembra da época do primeiro Hokage, quando Konoha era imbatível? Isso era graças à liberação de madeira. Ser capaz de controlá-la novamente seria fenomenal. Pessoas podem morrer? Bem, esse é o preço que pagamos. Hiruzen, você é muito bonzinho. Se você visse a escala da liberação de madeira, perceberia que eu estava certo o tempo todo. Ele ficou cada vez mais animado, imaginando como logo provaria seu valor ao terceiro Hokage e como Konoha se fortaleceria com a produção em massa de usuários de liberação de madeira. Seu coração disparou com o pensamento, e ele olhou para Orochimaru. De quanto financiamento estamos falando? Orochimaru respondeu com indiferença. 1 bilhão de ryu. O único olho de Danzou se arregalou em descrença. Quanto? Cruzando os braços, Orochimaru repetiu com firmeza. 1 bilhão. Em negociações anteriores, Orochimaru havia adotado uma abordagem de gotejamento constante, pedindo quantias modestas ao longo do tempo, ocasionalmente concedendo a Danzou alguns pequenos sucessos. Mas dessa vez, já que ele não tinha como produzir uma liberação de madeira tão massiva para Danzou, por que não arriscar tudo ou nada? Uma exigência única e exorbitante. Um silêncio sinistro pairava sobre a floresta, quebrado apenas pelo leve sussurro da brisa que bagunçava os longos cabelos de Orochimaru e o manto de Danzou. Embora Orochimaru fosse um ninja renegado, sua expertise científica era quase incomparável. Danzou precisava dele. O relacionamento entre eles nunca fora exatamente de cooperação agradável, mas ambos o consideravam mutuamente benéfico. Orochimaru não era um empreendedor. Se Danzou se recusasse a pagar, Orochimaru teria que perder tempo buscando fundos em outros lugares, o que ele não queria. Da mesma forma, a raiz de Danzou precisava das invenções de Orochimaru. Finalmente Danzou falou com um olhar frio. 1 bilhão? Orochimaru, você sabe o que essa quantia representa no mundo shinobi? Ninguém consegue tirar isso do nada. Você está brincando comigo? Por que você precisa de tanto dinheiro de repente? Danzou não tinha certeza do que Orochimaru estava tramando. Normalmente ele pedia apenas quantias relativamente modestas, mostrando algum progresso a cada vez. Hoje ele queria uma soma astronômica. Sim, certas recompensas nas casas de câmbio podiam estar listadas em valores absurdos, como 7 bilhões, mas isso era tudo teórico, ninguém jamais as recebia de fato. Danzou, sendo implacável, ainda conseguiria juntar uma boa quantia se não fosse muito grande, mas isso era demais. Os olhos dourados de Orochimaru o encararam de volta, como se esperassem a reação de Danzou. Não importava, ele conhecia o ponto fraco de Danzou. Com um sorriso malicioso respondeu. Bem, nesse caso não há outra saída. Se vocês não puderem fornecer o financiamento necessário, teremos que suspender o projeto. Os olhos de Danzou ficaram vermelhos. Suspender o projeto? Que absurdo! Danzou jamais permitiria isso. Ele havia investido tanto capital na pesquisa de Orochimaru, o dinheiro, cobaias secretas, todo tipo de acordo obscuro, e agora, à beira do sucesso. Orochimaru ameaçava abandoná-la? Nunca. Orochimaru sorriu por dentro. A reação de Danzou era exatamente como ele esperava. Todo o tempo e recursos que Danzou já havia investido eram um custo irrecuperável. Embora Orochimaru ocasionalmente desse a Danzou alguns resultados moderados, ele nunca apresentou uma descoberta definitiva. E agora que Danzou vislumbrara uma liberação de madeira tão poderosa, ou pelo menos era o que ele acreditava, não havia mais volta. Até mesmo uma raposa astuta como Danzou, pensou Orochimaru, é como um jogador que apostou fichas demais para desistir agora. Danzou permaneceu em silêncio por um longo tempo, dividido. Ele amaldiçoou Orochimaru por ousar extorquí-lo daquela maneira. Mas que escolha ele tinha? Finalmente perguntou. Se eu lhe der fundos suficientes, quanto tempo levará para você terminar? Quanto tempo até que eu possa dominar completamente uma liberação de madeira que rivalize com a do primeiro Hokage? Orochimaru respondeu sem hesitar. Já está na fase final. Eu estimaria 2 meses. Você viu com seus próprios olhos a liberação de madeira por aí. Não preciso dizer mais nada. Pense bem, se a raiz conseguir uma técnica para produzir usuários de liberação de madeira em massa, imagine o que isso significa para Konoha. E para você. Capítulo 52. As palavras de Orochimaru estavam repletas de tentação. Para Danzou, era quase irresistível, como uma certa estrela que ao ver o bode, simplesmente não consegue ir embora. Mesmo assim, Danzou ainda ostentava uma expressão sombria. Após alguma hesitação, ele finalmente disse, dê-me 3 dias, então terei uma resposta para você. Em outro lugar, escondido na floresta. Por curiosidade, Senshi estava usando seu mantra para ouvir a conversa de Orochimaru. Ele só captou alguns trechos, focando na negociação de Orochimaru com Danzou sobre o financiamento da pesquisa. Nossa, Orochimaru realmente tem um coração de pedra, pedindo 1 bilhão de ryu assim, sem mais nem menos. Senshi estalou os lábios em descrença. A comissão atual de Orochimaru para contratá-lo era de 100 milhões de ryu, Senshi já achava isso bastante caro. E lá estava Orochimaru pedindo 1 bilhão a Danzou. Depois de receber o pagamento, Senshi certamente atenderia ao pedido de Orochimaru integralmente.
Mas o que Orochimaru acabará de fazer era enganar Danzou com promessas vazias, e Danzou realmente acreditou nisso. Senshi balançou a cabeça. Ele tinha pelo menos alguma noção do progresso da pesquisa de Orochimaru sobre a liberação de madeira. Mesmo que houvesse alguns avanços menores, não eram nada para se gabar. Talvez ele conseguisse construir uma cabana de madeira do tamanho de uma casa de 3 cômodos e uma sala de estar, no máximo. Como Danzou tinha caído nessa? 1 bilhão de ryu? Orochimaru era incrivelmente audacioso, planejando enganar Danzou para ficar com essa enorme quantia. Então Senshi deu um sorriso para si mesmo. Quanto mais dinheiro Orochimaru arrancar dele, melhor. Afinal, o dinheiro de Orochimaru acaba sendo minha comissão. A maioria dos trabalhos de Orochimaru não pode ser feita por ninjas comuns. Mais cedo ou mais tarde, ele terá que me contratar de qualquer maneira. Ele estava praticamente certo. O grande saque que Orochimaru recebeu de Danzou seria usado principalmente para pagar Senshi para realizar tarefas. Orochimaru havia descoberto que, embora contratar Senshi fosse caro, ele sempre obtinha resultados perfeitos. Melhor deixar um profissional cuidar das coisas enquanto ele permanecia em seu laboratório. Senshi suspirou novamente, refletindo que Danzou devia ser muito bom em angariar fundos. Aquele cara tem margem para conseguir 1 bilhão. Se fosse ele quem me desse uma missão por esse preço, eu poderia ir embora na hora, ponto. Agora que ele pensou nisso, talvez devesse ver se conseguia um trabalho com Danzou. Já que Danzou podia colaborar com um traidor desprezível como Orochimaru, por que não pagaria um mercenário de primeira linha como Senshi? Na floresta, cada movimento de Orochimaru era vigiado por Senshi, embora Orochimaru estivesse alheio a tudo. Satisfeito por ter enganado Danzou, Orochimaru partiu, deixando Danzou parado ali, encarando em silêncio a enorme mansão de madeira. 1 bilhão de ryu era uma quantia astronômica para uma pessoa comum, e mesmo para Danzou e alguém que não se importava com riqueza, mas amava o poder. Conseguir essa soma não era tarefa fácil. Ainda assim, como uma figura importante em Konoha, ele tinha alguns meios de conseguir fundos. Agora, ele era como um jogador com uma última cartada. Apostar no experimento de Orochimaru ou não? Por dentro, ele estava abalado até o âmago. Se eu parar agora, todo o meu investimento anterior terá sido em vão. Se eu me dedicar totalmente só desta vez. Ele respirou fundo com dificuldade. O dinheiro que havia investido na pesquisa de Orochimaru parecia pedaços arrancados de sua própria carne. Ele não aceitaria não obter resultados. Mas se investisse mais, talvez conseguisse o tão almejado domínio da madeira. Esse pensamento foi como uma injeção de adrenalina no sistema de Danzou, fazendo seu único olho arder de excitação e a mão que segurava sua bengala tremer. Ele se imaginou retornando a Konoha empunhando um domínio da madeira perfeito, forjando um exército inteiro de usuários de madeira, revivendo a glória da vila. Então, nesse cenário, 1 bilhão de ryu pareceria trivial. Ele seria aclamado como o herói de Konoha, superando Hiruzen, possivelmente até mesmo sendo alçado ao cargo de Hokage. Conforme o fervor aumentava, a mente de Danzou sofreu uma sutil transformação. Seu desejo de se fundir perfeitamente com as células de Hashirama e obter o poder divino do primeiro Hokage cresceu descontroladamente, quase sufocando sua racionalidade. Cenas que ele tanto almejava se desenrolavam diante de seus olhos. Você vai se arrepender disso, Danzou. Hiruzen, eu sou o verdadeiro Hokage. Bum! Sob o sol brilhante e a brisa suave, Senshi e Karin continuaram sua jornada pela densa floresta verde esmeralda. Graças à liberação de madeira, vila, acampar ao ar livre era praticamente igual a ficar em casa. Na verdade, com o ar tão fresco, dormir em meio às árvores era ainda mais relaxante. Karin estava animada para ver Konoha. Senshi nem tanto. Ele conhecia a planta de Konoha melhor do que a maioria, e pelo que se lembrava, não havia nada de muito importante acontecendo por lá no momento. Karin, por outro lado, estava de ótimo humor. Há muito tempo, ela ouvira falar da prosperidade de Konoha e sabia que eles já haviam sido aliados do clã Uzumaki na terra dos redemoinhos. Konoha até adotou a espiral do clã Uzumaki em seus coletes à prova de balas. Se Konoha não estivesse tão ocupada lidando com seus próprios problemas quando a terra dos redemoinhos foi destruída, talvez ela e sua mãe não tivessem precisado fugir para Kusagakure. Embora, atualmente, Kusagakure tivesse mudado drasticamente sob a liderança de Mui, no passado foram um inferno horrível para Karin. Por fim, chegaram a uma trilha sinuosa na montanha. Não muito longe, um garoto treinava arduamente. Ele vestia uma camisa azul escura com um leque Uchiwa vermelho nas costas, escalando um penhasco perigosamente íngreme. Crianças daquela idade normalmente não se submeteriam a um treinamento tão perigoso, mas aquele garoto era diferente, seus olhos cheios de determinação sombria, nutrindo um profundo rancor contra o homem que assassinara todo o seu clã, seu irmão, Uchiha Itachi. Suspiro. Sasuke soltou um suspiro pesado. Ele treinava com intensidade máxima todos os dias, mas aos 9 anos, não fazia ideia de quando ficaria forte o suficiente para vingar seu clã. Mais de uma dúzia de feridas, grandes e pequenas, o cobriam, todas resultado do treinamento árduo. Vou subir o resto do caminho e depois descansar um pouco. Dessa forma, arriscar a vida diariamente poderia extrair mais do seu potencial, forjando uma vontade de ferro através de repetidos encontros com o perigo. Mas, rachadura. Quando Sasuke agarrou uma rocha saliente, percebeu tarde demais que ela estava muito desgastada. Ela se desfez em sua mão, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse do penhasco. Senshi e Karin estavam passeando tranquilamente pela trilha da montanha. De repente, ouviram um grito e viram um menino caindo do penhasco. As crianças de Konoha são todas tão imprudentes assim? Murmurou Senshi.
Se não estão pulando e vandalizando a pedra Hokage, estão fazendo treinamento extremo em um penhasco vertical. Enquanto resmungava, relâmpagos crepitaram ao redor de seu corpo em uma explosão de chakra. Um instante depois, ele apareceu ao lado do garoto que caía. Diante dos olhos chocados de Sasuke, tanto ele quanto Senshi desapareceram em um vórtice vermelho escuro. Quando emergiram daquele buraco giratório, estavam de volta em terra firme. Sasuke olhou para ele com total descrença. Karin espiou por trás do ombro de Senshi, ajeitando os óculos. Um rapaz bonito caiu do céu. Surpresa, ela o observou com mais atenção. Sasuke era muito bonito. Ele havia sido o filho mais novo do chefe do clã Uchiha, um verdadeiro príncipe antes do massacre. O que é igual a ele? Senshi provocou, estreitando os olhos para a reação de Karin. É melhor não deixar minha pequena assistente ser sequestrada pelo Sasuke. Na linha do tempo original, Karin acabou seguindo por aí. Sem hesitar, ele pressionou a cabeça de Karin de volta para baixo. Karin prontamente o lisonjeou. Ele não é nada comparado a você, Senshi. Ele sorriu. Então, que tal eu te oferecer seu prato favorito de costeleta de porco para o almoço? Você é o melhor, ela exclamou, abraçando a perna dele com alegria. Enquanto isso, Sasuke, que acabará de testemunhar a velocidade relâmpago e o ninjutsu espaço-temporal de Senshi, ficou atônito, mas logo se recompôs. Alternando o olhar entre o ruivo e a garota, ele conteve sua frieza habitual o suficiente para agradecer educadamente. Obrigado por me salvar. Apesar de tudo que havia passado, ele era, afinal, filho de um clã importante, bem educado e com boas maneiras. Senshi acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Não precisa. Seu irmão mais velho e eu, um luta contra 7, nos conhecemos há muito tempo. Os olhos de Sasuke se arregalaram. Você conhece o Itachi? Antes que Senshi pudesse responder, uma figura familiar surgiu de trás de uma árvore, Orochimaru. Senshi ficou um pouco surpreso, aquele cara já não tinha ido embora? Ao ver Senshi, Orochimaru exibiu seu característico sorriso sinistro. De longe, viu uma liberação de madeira em grande escala. Imaginei que fosse você. Veio para cumprir a missão que lhe dei, não é? Senshi achava que Orochimaru desapareceria depois de enganar Danzou. Parece que não. Ele deu de ombros. O que mais você pensou? Eu tenho um trabalho a fazer. Eu trabalho com eficiência. Orochimaru soltou sua peculiar versão de uma gargalhada sonora. Hehehe. Vejo que sua eficiência continua impressionante como sempre. Nada mal contratá-lo foi definitivamente a decisão certa. Não importa o que eu lhe peça, você entrega. Ele ficou genuinamente impressionado com a rapidez de Senshi. Agora entendia por que tantas pessoas iam especificamente ao mercado negro de Ami em busca da ajuda de Senshi. Senshi apenas esboçou um leve sorriso. Certo? Então, qual é? Você tem outra tarefa para mim? Afinal, eu sei que você acabou de tirar uma bolada do Danzou, não é? Ele deu uma risadinha de quem sabia de tudo. Se Orochimaru realmente tivesse fechado o negócio, Senshi queria sua parte. Orochimaru ficou surpreso. Ele não havia sentido a presença de Senshi àquela distância, mas de alguma forma Senshi sabia da sua conversa com Danzou. Orochimaru percebeu que Senshi podia ouvir conversas a uma distância muito além da percepção normal, o que significava que se Senshi quisesse, nem mesmo uma reunião dos 5 Kages permaneceria em segredo. Essa era uma ideia aterradora. Ele reprimiu esses pensamentos à força. Na verdade eu ainda não recebi esse dinheiro, desconversou Orochimaru, preocupado que Senshi pudesse aumentar suas taxas. Ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas então apontou para Sasuke e mudou de assunto. Quem é aquele garoto? Quando você adotou outro animal de rua? Originalmente, Orochimaru não tinha visto Sasuke aos 9 anos de idade. Senshi pensou em ignorar a pergunta, mas uma ideia maliciosa lhe ocorreu. Com um sorriso de escárnio, ele olhou para Sasuke. Aquela risada estranha fez Sasuke estremecer. Senshi disse a Orochimaru. Quer dizer que você não o reconhece? Este é o Uchiha vivo com quem você sempre sonhou. Você o vê com seus próprios olhos e não consegue reconhecê-lo? As pupilas de Orochimaru se contraíram. Ele é. Senshi deu de ombros. Ele é Uchiha Sasuke, o último membro sobrevivente do clã Uchiha de Konoha. Interessado em adquirir este Uchiha vivo? Nesse momento, Sasuke e Karin ficaram paralisados de choque. Karin olhou para Senshi estupefata. Ele só pode estar brincando, né? Sasuke, por sua vez, ficou ainda mais horrorizado. Será que acabei de me deparar com traficantes de pessoas? E não são quaisquer traficantes. Esse cara tem ninjutsu espaço-temporal. Shimata. Não havia como fugir. Capítulo 53. Ele é Uchiha Sasuke? Naquele momento, a expressão de Orochimaru era uma mistura de choque e perplexidade. Ele jamais imaginaria que, por uma completa coincidência, um membro vivo do clã Uchiha simplesmente cruzaria seu caminho daquela forma. Mas, depois de examinar Sasuke rapidamente, Orochimaru perdeu o interesse. O garoto à sua frente ainda era muito pequeno, provavelmente nem tinha 10 anos. Que vantagem teria para Orochimaru acolher uma criança tão jovem? Mesmo que fosse do clã Uchiha, naquela idade mal teria desenvolvido o Sharingan. Se Orochimaru escolhesse essa criança como receptáculo, teria que descobrir como fazê-la despertar o Sharingan por conta própria. Mais importante ainda, alguns Uchiha chegaram aos 70 ou 80 anos ainda com o Sharingan de um único Tomoe. E se esse garoto fosse um desses casos? Para quem ele poderia reclamar então? Enquanto refletia sobre esses pensamentos, Orochimaru não conseguiu se conter e deixou escapar. Quanto? Senshi. Até então, Senshi estava apenas provocando Orochimaru a oferecer Sasuke casualmente. Ele jamais imaginou que Orochimaru realmente perguntaria o preço. Se a quantia fosse adequada, talvez houvesse um acordo sério em jogo. Com uma expressão de total surpresa, Senshi exclamou. Eu estava só brincando, e você está levando a sério? Ele é só uma criança. Vocês não têm piedade nem das crianças? Ei? Orochimaru soltou uma risada fria, parecendo dissipar o constrangimento. Então acrescentou.
Se você tem tempo para ficar falando besteira aqui, por que não se apressa e me traz a pessoa que eu realmente quero? Visivelmente irritado, Orochimaru se virou e saiu. Interiormente, porém, ele ponderava. Se lhe faltassem outras opções, talvez criar aquele pequeno Uchiha não fosse impossível. Mas naquele momento ele ainda tinha o Uchiha óbito, que ao menos havia despertado o Mangekyou. Um usuário do Mangekyou não era muito melhor do que uma criança qualquer? Após a partida de Orochimaru, Sasuke permaneceu cauteloso, mantendo os olhos em Uzumaki Senshi. Tanto Orochimaru quanto Senshi emanavam uma aura extremamente perigosa. Inicialmente, Sasuke pensou que Senshi fosse bondoso, visto que o salvara. Mas pela conversa com Orochimaru, parecia que Senshi também não era exatamente uma boa pessoa. Naquele momento, Sasuke considerou Senshi como alguém que conhecia Uchiha Itachi, um aparente traficante de crianças. Um homem realmente muito perigoso. Internamente, Sasuke ficou ansioso. Droga, eu nunca deveria ter treinado perto dos arredores da vila. Com essa enorme diferença de poder, eu precisaria de pelo menos mais 5 anos de treinamento, talvez até mais, só para ter uma chance de derrotar esse cara. Agora, eu não só sou mais fraco que ele, como nem consigo fugir. O que eu faço? Senshi, vendo Sasuke tenso e pronto para fugir, sentiu um certo divertimento. Ele estendeu a mão e bagunçou o cabelo naturalmente espetado de Sasuke, como se estivesse grudado com gel. Relaxa, eu só estava brincando com Orochimaru. Não vou traficar ninguém. Se você acha que não é seguro aqui e quer ir para casa, fique à vontade. Os olhos de Karin brilharam ao ver o cabelo de Sasuke transformado em um ninho de pássaro desarrumado. Ela soltou uma risadinha suave. Hehe. Finalmente não era só o cabelo dela que estava sendo bagunçado, outra pessoa também estava sofrendo com o mesmo azar. Sasuke, com o cabelo todo despenteado, virou o rosto carrancudo, mas percebeu que Senshi aparentemente não tinha intenção de capturá-lo, então não fugiu imediatamente. Lançando um olhar frio e sério para Senshi, perguntou: onde está o Uchiha Itachi? Senshi arqueou uma sobrancelha. Você quer ver o Itachi? O tom de Sasuke tornou-se gélido. Com certeza vou matá-lo com minhas próprias mãos. Ao ouvir isso, Senshi teve um pensamento peculiar. E se eu contasse a esse garoto toda a verdade, como sobre os verdadeiros motivos de Itachi? Isso não arruinaria seu caminho movido pelo ódio para despertar o Sharingan? Isso poderia enfurecer Itachi. No próximo encontro dos irmãos, Sasuke ainda estaria preso a um Sharingan de 2 tomoes sem nenhuma motivação. Itachi veria que a história tinha sido arruinada. Embora parecesse divertido, Senshi decidiu que talvez fosse maldoso demais. Olhando para Sasuke, disse em tom de deboche: se você quer se vingar de Itachi, ainda está muito longe disso. Volte para casa e treine mais. Dito isso, Senshi pegou Karin e se afastou. Sasuke só conseguiu encarar sua figura que se afastava com frustração, os punhos cerrados com tanta força que rangiam de tensão. Ele estava furioso, mas também sabia que Senshi tinha razão. Itachi havia sido um dos maiores gênios do clã Uchiha, e o talento de Sasuke claramente não passava disso. Ele precisaria de muito mais esforço para se tornar forte o suficiente para se vingar. Resolvido, Sasuke fez um juramento. Aumentar a intensidade. Preciso treinar mais. Isso ainda não é suficiente nem de longe. Vou adicionar mais 2 horas de treino hoje. Recuperando o fôlego, ele não perdeu tempo e retomou seu regime rigoroso. A uma curta distância dali, enquanto caminhavam, Karin perguntou de repente: Senshi, eu teria alguma chance de derrotar Itachi? Essa pergunta fez Senshi parar para pensar. Afinal, Itachi tinha seus dons inatos, enquanto Karin tinha a ajuda dele para trapacear, por assim dizer. Logicamente, um ninja que usa poderes de trapaça não deveria perder para um mero gênio, certo? Pensando por um momento, Senshi respondeu: Karin, se você realmente quer enfrentar o Uchiha Itachi, primeiro precisa evoluir mais. Ela sentiu seriamente e perguntou: quanto mais preciso crescer? Senshi assumiu uma expressão solene, ergueu o punho acima da cabeça dela a uma certa altura e disse: pelo menos isso. Você ainda está muito longe disso. O Senshi está me tratando como uma criança de novo. Eu não estava me referindo à altura física. Karin percebeu que ele estava brincando com ela. Ela queria dizer crescimento em termos de poder, não de altura. Espere um minuto. Acho que estou me esquecendo de alguma coisa. Enquanto Senshi a provocava, uma súbita revelação lhe ocorreu. Uma memória despertou. O clã Uchiha já foi a família nobre mais importante de Konoha. Eles estavam lá desde a fundação da vila, acumulando uma imensa riqueza ao longo de gerações. Com o clã praticamente dizimado, Sasuke era o único herdeiro de tudo. Isso não poderia fazer de Sasuke um dos indivíduos mais ricos de Konoha? Danzou podia ser bom em extrair dinheiro, mas nem mesmo ele conseguiria tomar toda aquela fortuna da noite para o dia. O que significava que Sasuke, um mero garoto, poderia ser secretamente o maior proprietário de terras de Konoha ou algo do tipo. Ai meu Deus, pensou Senshi. Deixei escapar essa pechincha bem debaixo do meu nariz? Ele se repreendeu silenciosamente. Você ficou complacente, Uzumaki Senshi. Essa era uma oportunidade imperdível para um grande negócio, e você quase a perdeu. Sem demora, ele se virou para voltar em direção a Sasuke. Senshi, por que você parece tão chateado? Perguntou Karin, pulando em suas costas e se inclinando perto de seu ouvido. Há poucos instantes, ele estava brincando, e agora parecia muito sério. Ele respondeu por reflexo: perdi meu dinheiro. Ela piscou. Impossível. Nem se porcos voassem você perderia seu dinheiro. Quanto você perdeu? Karin sabia que ele sempre guardava seu dinheiro em um bolso espaço-temporal. Como poderia se perder? Senshi suspirou tragicamente. Ainda não tenho certeza, mas talvez tenha deixado escapar uns 2 bilhões. Um casal o quê? O rostinho delicado de Karin se contorceu em confusão. Quando Senshi e Karin voltaram, Sasuke não havia retornado à vila nem se mudado para muito longe. Ele estava simplesmente treinando em outro penhasco precário, um local ainda mais seguro, se esforçando para escalar incansavelmente.
ou melhor, excessivamente incansavelmente. Suspiro. Agarrado à rocha, Sasuke relembrou seu encontro com aquele ruivo que casualmente dissera ser amigo de Itachi, e depois, sem rodeios, afirmou que Sasuke não era nem de longe forte o suficiente. Como ele ousa me menosprezar? Vou treinar ainda mais. No fim, eu matarei aquele homem. Nesse instante, um vórtice vermelho escuro se abriu do nada, e Senshi apareceu bem ao lado dele. Num piscar de olhos, como um professor flagrando um aluno cochilando, Sasuke se assustou. Argue. Algumas pedras soltas rolaram de onde ele estava segurando. Sasuke olhou para o lado. Você de novo. O que você quer agora? Mudou de ideia sobre me capturar? Ele tinha certeza de que Senshi devia ter se arrependido de tê-lo deixado ir e agora pretendia capturá-lo. Um amigo de Uchiha Itachi não pode ser uma boa pessoa. Senshi se sentiu um pouco sem jeito. Ao ver a hostilidade de Sasuke, pigarreou. Relaxe, eu não estou aqui para te sequestrar. Ele não pôde deixar de se arrepender de ter provocado o garoto mais cedo. Sasuke agora o via claramente como um vilão. A primeira impressão foi completamente desastrosa. Mesmo assim, ele prosseguiu. Sasuke o encarou com cautela, subindo até o topo do penhasco apenas para manter alguma distância. Lá, ele perguntou. Então por que você está aqui? Senshi decidiu ir direto ao ponto. Afinal, o principal interesse de Sasuke era Itachi. Com um sorriso confiante, ele disse. Sasuke, você realmente quer ver o Itachi, não é? Eu posso te levar até ele, e ainda te dar muitas informações sobre ele. Senshi sentiu-se tentado a se gabar de ser um dos 3 maiores sábios da informação, rivalizando com Jiraiya e talvez até mesmo com Otsutsuki com conhecimento de outro mundo. De fato, ele possuía informações que outros desconheciam. O discurso enfático de Senshi fez o rosto de Sasuke congelar. Ele cerrou os punhos novamente, tremendo de raiva e excitação. Uchiha Itachi. Ele queria vingança mais do que qualquer coisa, mas ainda não confiava em Senshi. Olhando friamente, perguntou. Por que você seria tão gentil? Por que me ajudar a encontrar Itachi? Senshi acenou com a mão, em sinal de desdém. Mesmo que eu te levasse agora, não adiantaria nada. Me escute. Ele esfregou as mãos, adotando uma postura profissional e séria. Sasuke, escute com atenção. Diante de você está o maior mercenário do mundo ninja atual, Uzumaki Senshi. O mercado negro me chama de pesadelo dos quadros de recompensas, terrorista das missões flagelo dos Ronin. Até agora, aceitei inúmeros contratos, todos concluídos em tempo recorde com uma taxa de sucesso perfeita. Lutei contra as bestas com cauda de Kirigakuri e muitos outros inimigos poderosos, são simplesmente feitos demais para listar. Simplificando, desde que me paguei uma comissão generosa, posso lidar com qualquer trabalho. Senshi enumerou uma série de realizações, deixando Sasuke bastante atordoado. Por fim, o garoto despertou meio incrédulo. Quanto custaria me levar até Uchiha Itachi? Ao ver a reação de Sasuke, Senshi ficou entusiasmado. Isso poderia funcionar. Mas apenas levar Sasuke até Itachi não adiantaria. Sasuke estava muito fraco. No momento, encontrar Itachi só lhe traria trauma. Senshi planejou um pacote completo, aulas particulares completas, informações e uma escolta até Itachi, maximizando seu lucro. Após pensar um instante, Senshi prosseguiu. Ir atrás de Itachi agora não significa nada, e seu treinamento atual é muito lento para um crescimento real. Se você quer encontrar Itachi e derrotá-lo, precisa de um ninja poderoso para ser seu tutor pessoal e treiná-lo rigorosamente. Eu posso fazer isso, levá-lo até ele e treiná-lo até que você esteja forte o suficiente para derrotá-lo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 54. Senshi não estava apenas se gabando por mais formidável que Itachi, capaz de enfrentar 7 oponentes ao mesmo tempo. Fosse, ele ainda não teria chance contra essa potência. Trapaceira Senshi. Sasuke, no entanto, duvidava das palavras de Senshi. Ele reconhecia que Senshi era forte. Seja pela demonstração repentina de seu poderoso estilo relâmpago ou pelo uso fácil de ninjutsu espaço-temporal, ambos pareciam extremamente formidáveis. Mas Uchiha Itachi era um gênio lendário do clã Uchiha, e Sasuke questionava se Senshi realmente poderia superá-lo. Após pensar um pouco, Sasuke disse, como posso saber se você realmente tem força para derrotar Uchiha Itachi? Senshi estava esperando por essa pergunta. Ele acabará de fazer um discurso impactante, e Sasuke, um garoto jovem, talvez não tivesse entendido completamente. A maneira mais fácil de provar algo para Sasuke era deixá-lo ver com os próprios olhos. Assim, Senshi planejou repetir o que havia feito em Kusagakure, desta vez de uma forma mais chamativa e impactante. Levantando uma das mãos, ele apontou para uma área densamente florestada à distância e perguntou a Sasuke, você vê aquele campo aberto lá fora? Sasuke não conseguia distinguir se seus olhos estavam falhando, seus ouvidos estavam falhando, ou se era Senshi que estava com um parafuso a menos. Após um momento de perplexidade, ele franziu a testa para Senshi. Ele não conseguia entender do que Senshi estava falando. Aquele lugar era obviamente uma floresta exuberante e frondosa. Após um breve silêncio, ele disse, não diga bobagens. Não sou uma criancinha ingênua que você possa enganar. Ao ouvir isso, Senshi apenas sorriu. No instante seguinte, o chakra da liberação de relâmpago percorreu todo o seu corpo. Bum! Uma onda de energia imensa e explosiva emanou de Senshi. Sua aura era forte demais, assustadora demais. Sasuke e Karin, os dois pequenos, quase foram esmagados por seu peso. Reunindo todo o seu chakra relâmpago, Senshi fixou o olhar naquela densa floresta. Então, com uma voz desprovida de emoção, ele disse, 60 milhões de volts, dragão do trovão. No instante em que ele falou, o mundo pareceu mudar de cor. Roar,
Do ponto de vista de Sasuke, um rugido estrondoso de dragão irrompeu, sacudindo a terra. No segundo seguinte, um volume oceânico de chakra de relâmpago emanou do corpo de Senshi. Um enorme dragão do trovão, vasto o suficiente para obscurecer o céu como um rio furioso, começou a se condensar. Bum! Uma aura incrivelmente perigosa surgiu naquele instante, eletrizando cada nervo do corpo de Sasuke. Após aparecer, o dragão rugiu para o céu mais uma vez. Então, crepitando com relâmpagos, avançou em direção àquela floresta distante, transbordando força aniquiladora. Bum! Estrondo, estrondo. Bum! 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 De repente a terra tremeu, o vento e a areia chicotearam o ar e o céu pareceu escurecer. Aquela floresta outrora verdejante estava à beira de uma catástrofe. O terrível dragão do trovão a devastava com força imparável, desintegrando árvores imponentes em cinzas e pulverizando rochas enormes em pó. Sob o poder de 60 milhões de volts do dragão do trovão, era como se todos os vestígios da existência da floresta tivessem sido obliterados. Não parecia mais um poder que um mero ninja pudesse controlar, mas algo que pertencia ao reino dos deuses. Após a passagem do dragão, a floresta infinita ficou arrasada até o chão. Sasuke ficou completamente atônito. Em seu nível atual, ele não conseguia nem imaginar, muito menos compreender, como poderia existir um estilo relâmpago tão poderoso. E aquele jovem aparentemente despreocupado detinha um poder tão aterrador. O pequeno coração de Sasuke foi abalado até o âmago. O poder destrutivo daquele jutsu era simplesmente assombroso, cataclístico não era exagero. Se fosse daquele nível, nem mesmo Itachi resistiria. Se Sasuke dominasse tal poder, ele definitivamente poderia matar aquele homem e vingar seus pais e todo o seu clã. Ao ver Sasuke tão estupefato que praticamente se transformou em pedra, Senshi não pôde deixar de sorrir ironicamente. Ele estava um pouco preocupado com o alcance destrutivo desse jutsu, então não usará em sua potência máxima. Sem usuários do estilo madeira por perto para replantar, poderia levar pelo menos 2 ou 3 décadas, talvez mais, para regenerar uma floresta daquele tamanho. Mesmo assim, Sasuke ficou tremendamente impressionado. Aquilo era muito diferente de jogar shurikens no ar e observar o impacto. Comparado a isso, o estilo fogo, técnica da grande bola de fogo, era apenas um simples jutsu de churrasco em família. Sasuke ficou olhando para a floresta recém-arrasada por um longo tempo, sem palavras. Talvez um dia, se Uchiha Sarada perguntasse ao pai por que o estilo relâmpago, Kirin era tão poderoso, Sasuke respondesse: meu Kirin é apenas uma pobre imitação do dragão do trovão de 60 milhões de volts ensinado pelo meu tutor particular, Uzumaki Senshi. Mas isso era algo para um futuro distante. Agora Sasuke ainda era uma criança. Após o choque, Sasuke não pôde evitar um desejo intenso, 12 partes de desejo, pela técnica de Senshi. Engolindo em seco, ele encarou Senshi perguntando: Será que eu poderia aprender esse jutsu? Ao ouvir isso, Senshi assentiu com a cabeça e depois a balançou negativamente. Você tem mais aptidão para a liberação de relâmpago do que para a liberação de fogo, então certamente posso te ensinar liberação de relâmpago e orientar seu treinamento. Mas para conjurar algo nessa escala, você precisa evoluir primeiro. Perto dali, Karin correu até ele. Eu sei. Ele ainda precisa crescer mais ou menos isso, não é? Ela estendeu a mão e mediu um ponto acima da cabeça de Sasuke. Senshi imediatamente pegou Karin no colo e a colocou atrás de si. Estou tentando fechar um negócio com um cliente importante aqui, por favor, não me interrompa ou não vamos ganhar dinheiro. Continuando em um tom gentil, porém persuasivo, Senshi se apresentou a Sasuke. A liberação de relâmpago é notoriamente difícil de controlar, mas não se preocupe, eu sou o maior usuário de liberação de relâmpago do mundo ninja atualmente. O melhor de todos os tempos, por assim dizer. Eu mesmo lhe ensinarei a liberação de relâmpago e guiarei seu treinamento em ninjutsu. Quem sabe, um dia, você poderá até herdar meu manto. Ele não tinha muita experiência em ensinar, mas não importava, se preocuparia com isso depois. Na verdade, gabava-se honestamente. Qualquer jutsu de relâmpago do mundo ninja, ele provavelmente havia aprendido com diligência e esforço, e em um nível bastante elevado. Basicamente, ele os conhecia todos. Ensinar um garoto talentoso como Sasuke seria moleza. No topo do penhasco, Sasuke estava profundamente intrigado com aquele dragão do trovão de 60 milhões de volts. Após ouvir a proposta de Senshi, ele pensou por um momento antes de dizer: se eu te contratar como meu tutor particular para me orientar no treinamento de ninjutsu, quanto custará? Senshi estava radiante por dentro. Sasuke definitivamente tinha potencial para trapacear. Uchiha Sasuke era a reencarnação de Indra. Ele perdia para a reencarnação de Asura, Naruto, repetidas vezes. Mas talvez com a ajuda de Senshi, ele pudesse realmente quebrar o ciclo. A única questão, isso faria Naruto se corromper? Provavelmente não, o coração de Naruto era forte. Quanto a se Sasuke superaria Naruto permanentemente? Nem mesmo Senshi tinha certeza. Após organizar seus pensamentos, Senshi disse seriamente: se você me quer como seu tutor particular, precisa firmar um contrato de longo prazo. Aprender ninjutsu não acontece da noite para o dia. Quanto ao valor, 12 milhões de ryu por ano, e você me contrata por pelo menos 3 anos. De acordo com vários registros de missões de Konoha, a renda anual de um jounin girava em torno de 3,71 milhões de ryu. Ninguém sabia quantos ninjas de nível jounin existiam no clã Uchiha, mas, de qualquer forma, como único sobrevivente, Sasuke herdou toda a riqueza do clã. Somando-se a isso o legado do clã, que se estende desde o período Sengoku até os dias atuais, Sasuke provavelmente era absurdamente rico. Talvez o indivíduo mais rico de Konoha. Então Senshi estabeleceu um preço exorbitante, 12 milhões de ryu por ano, por um mínimo de 3 anos. Dessa forma, ele poderia ganhar o equivalente a um Sarutobi Azuma apenas treinando Sasuke em ninjutsu.
sem a necessidade de lutas de vida ou morte com Jounin do calibre de Azuma. Melhor ainda, Senshi poderia continuar aplicando seu princípio de se não existe missão, crie uma. Sasuke tinha pouco interesse em dinheiro. Ao ouvir o preço cobrado por Senshi, sua primeira reação foi, isso é bem barato. Contratar um talento como Uzumaki Senshi por esse preço para aulas particulares? Um ótimo negócio. Após refletir um pouco, Sasuke assentiu. Muito bem. Por meio deste, eu contrato oficialmente Lord Senshi como meu tutor particular para me guiar no treinamento de ninjutsu. Sua expressão tornou-se séria. Até o dia em que eu puder matar o Uchiha Itachi. Nova missão de contratação de longo prazo detectada. Cliente, Uchiha Sasuke? O objetivo, atuar como tutor particular de Sasuke, instruindo-o em ninjutsu até que ele mate Itachi. Compensação, 12 milhões de ryu ano. Classificação da missão, Rank S. Recompensa da missão, um super sorteio. Senshi ficou um tanto surpreso por ter conseguido um contrato de trabalho de longo prazo que duraria até Sasuke conseguir matar Itachi. Ele estava radiante. Além disso, havia um prêmio do super sorteio. Ele havia obtido seus poderes mais fortes até então nessas loterias. Após aceitar a missão de Sasuke, Senshi o seguiu de volta para Konoha. Contanto que você não fosse um criminoso foragido ou procurado por outra vila, podia entrar livremente. Com Karin a tiracolo, Senshi chegou aos portões de Konoha ao lado de Sasuke, avistando os famosos guardiões dos 6 caminhos Kotetsuagani e Izumo Kamizuki. Eles estavam diligentemente verificando cada pessoa que passava. Se encontrassem alguém suspeito, poderiam responder com orbes da busca da verdade no rosto. Quem sabe? Sasuke terminou o treino fora da vila? Perguntou o ninja de Konoha, cumprimentando Sasuke. Sasuke assentiu. Sim. Ele frequentemente saía para treinar perto da vila. Isso não era segredo entre os ninjas. Após uma verificação de segurança padrão, Senshi e Karin também entraram em Konoha. Sasuke os levou para um prédio de apartamentos no centro da vila, e não para o complexo Uchiha. Hiruzen Sarutobi temia que se Sasuke continuasse morando onde seus pais e todo o clã haviam sido mortos, isso o afetaria psicologicamente. Além disso, o distrito Uchiha era um tanto remoto e inseguro, então Sasuke foi acomodado em um prédio de apartamentos no centro da cidade. Sasuke sentia um pouco de inveja de Karin. Ela, aparentemente assistente de Senshi, podia sempre ficar ao lado dele e treinar. Logo Senshi, Karin e Sasuke chegaram ao apartamento dele. Sasuke não tinha vizinhos, o quarteirão inteiro era dele. Ao trazer Senshi e Karin para dentro, Sasuke disse: Professor Senshi, de agora em diante você e Karin podem ficar no quarto ao lado. Ou se preferir, qualquer quarto neste andar serve, na verdade, eu comprei o andar inteiro. Os olhos de Senshi brilharam com um pouco de surpresa. Karin achou o rapaz de rosto delicado incrivelmente rico. Quem é que compra um andar inteiro assim? Muito bem, vamos ficar no quarto ao lado, disse Senshi. Prepare-se, passarei mais tarde para lhe ensinar ninjutsu. Nesse momento, Sasuke olhou para Senshi com expectativa, perguntando: Professor Senshi, isso significa que um dia poderei aprender o mesmo jutsu que o senhor usou para destruir aquela floresta? Senshi fez uma pausa. Assim que você atingir o nível de desenvolvimento adequado, poderá aprender uma liberação de relâmpago igualmente poderosa. Mas por enquanto, sua capacidade de chakra não é suficiente para algo dessa magnitude. Vamos começar com um ninjutsu de relâmpago mais básico. Esse básico não seria o Chidori, que era de nível bem alto, Rank A. Começar com algo tão difícil destruiria a confiança do garoto. Senshi, depois de refletir, pensou em um jutsu introdutório que até a futura filha de Sasuke, Sarada, aprenderia, bola de relâmpago. Obviamente, porém, treinar no apartamento era muito perigoso. Eles poderiam acidentalmente demolir o lugar. Depois de fazer um rápido teste de ninjutsu em Sasuke, Senshi disse: Amanhã de manhã, encontre uma área aberta na vila. Começaremos oficialmente o treinamento do seu primeiro jutsu de estilo relâmpago. Sasuke estava bastante animado. Entendi, professor Senshi. Com isso resolvido, Senshi e Karin voltaram para o quarto deles. Assim que chegaram, Karin se pronunciou imediatamente. Senshi, eu também quero aprender ninjutsu com você amanhã. Capítulo 55. Senshi teve uma ideia repentina. O talento de Karin para o ninjutsu médico era ainda maior que o de Aruno Sakura. Sakura se tornou uma ninja médica graças ao seu controle de chakra apurado. Enquanto isso, Karin, descendente do clã Uzumaki, possuía uma constituição única com habilidades de cura inatas. Ela praticamente nasceu para ser uma ninja médica, especialmente porque seu poder de cura era capaz até mesmo de curar Tsunade se ela fosse partida ao meio. Por que não levar Karin para encontrar Tsunade? Se ele a treinasse com Tsunade para seguir o caminho de uma ninja médica, ela poderia muito bem superar a chamada Princesa Tsunade em habilidade. E se isso não parecesse possível a princípio, Senshi poderia encontrar uma maneira de tornar isso possível. A noite caiu. Sasuke logo se deitou para descansar. Karin não era exigente quanto ao lugar onde dormia, e ter Senshi ao seu lado lhe dava uma forte sensação de segurança. Assim que chegou a hora de dormir, ela adormeceu imediatamente. Zumbido. No telhado do prédio de apartamentos de Konoha, um vórtice vermelho escuro apareceu. A figura de Senshi emergiu dele momentos depois. Mantra. Logo após chegar, Senshi não perdeu tempo e ativou seu mantra. Gradualmente sua consciência se espalhou por toda Konogakakure. Ele queria localizar Kakashi.
Para ser sincero, o Sharingan de um olho só era de benefícios mistos para Kakashi. A longo prazo, provavelmente era mais prejudicial do que útil. Por ter apenas um Sharingan, Kakashi não conseguia usar a maioria de suas verdadeiras habilidades. E o Sharingan consumia uma quantidade enorme de chakra. Esculpir aquelas cabeças de cachorro na parede de estilo terra foi seu último ato de desafio, por assim dizer. Sem aquele olho, ele não estaria preso em um estado constante de fadiga. Ele poderia usar seus dons naturais de forma mais eficaz para desenvolver seu próprio ninjutsu. Kakashi pode ter mantido o Sharingan por ser o legado e a vontade de Obito. Mesmo que ele soubesse que era bom e ruim ao mesmo tempo, recusou-se a se separar dele. Mas agora Senshi pretendia tomar essa difícil decisão por ele. No entanto, mesmo depois de Senshi ter varrido a vila com mantra várias vezes, ele não conseguiu encontrar Kakashi em lugar nenhum. Ele não está na vila? Talvez o Kakashi esteja em alguma missão da Anbu? Nesse ponto, Kakashi deveria estar servindo na Anbu, frequentemente saindo da vila em missões. Percebendo que Kakashi não estava por perto, Senshi desapareceu mais uma vez. Se Tsunade estivesse na vila, ele certamente teria ficado feliz em visitar essa princesa de Konoha. Mas naquele momento Tsunade provavelmente estava em algum lugar jogando novamente. Ou talvez se transformando em uma forma mais jovem para fugir de suas dívidas de jogo ou algo do tipo. Refletindo sobre isso, Senshi considerou que contratar Tsunade como professora particular de Karin parecia viável. Ele não estava com problemas financeiros. Todo o dinheiro ganho com as missões de caça era praticamente só um número, e ele não conseguiria gastá-lo todo mesmo se quisesse. E seria uma boa ação, ajudar Tsunade a lidar com suas dívidas e, ao mesmo tempo, dar a Karin uma boa mentora. É claro que isso exigiria mais reflexão. Tsunade estava enfrentando sua hemofobia, e superar isso não seria fácil. Após confirmar que Kakashi realmente não estava na vila, Senshi usou sua técnica de espaço-tempo para retornar ao seu quarto. Ao amanhecer, conforme combinado, Senshi levou Sasuke e Karin a uma clareira na floresta para praticarem ninjutsu. Primeiro, explicou a Sasuke alguns princípios básicos dos selos de mão. Papai. Liberação de relâmpago, bola de relâmpago. Senshi bateu palmas e pronunciou um jutsu, tornando-o realidade. Ter a versão suprema da fruta do relâmpago reforçando seu corpo, além de seus anos de treinamento intensivo, significava que ele não precisava mais de selos de mão para uma técnica tão básica do estilo relâmpago. Bastava bater palmas e gritar, e o jutsu estava concluído. Pul, 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 pul. A técnica bola de relâmpago permite condensar um certo número de orbes de relâmpago dourado brilhantes à frente do usuário para atacar um alvo. Bum, bum, bum. Com pouco esforço, Senshi gerou 9 bolas de trovão douradas e brilhantes de uma só vez, lançando-as para longe. Mesmo assim, ele acabou derrubando parte da floresta. Mas isso não era realmente um problema. Em seguida, ele ativou liberação de madeira, técnica de reflorestamento. Batendo palmas novamente, Senshi deixou Sasuke testemunhar o poder imprevisível de alguém com um corpo sábio e liberação de madeira. As árvores que ele acabará de destruir cresceram novamente em um instante, devolvendo a floresta ao seu estado original. Ao ver o poder destrutivo da bola de relâmpago, Sasuke ficou intrigado. Mas antes de começar, ele tinha uma pergunta. Professor Senshi, se você usasse esse jutsu com força total, o que aconteceria? Senshi não hesitou. Você já viu um mar de estrelas? Atônito, Sasuke ficou em silêncio. Ele compreendeu a implicação de Senshi. Se ele liberasse a bola de relâmpago com toda a sua força, poderia conjurar um céu inteiro repleto de orbes douradas radiantes, como constelações brilhantes, um jutsu capaz de destruir uma vila oculta inteira ou até mesmo um pequeno país. Senshi não sabia exatamente o que Sasuke estava pensando, mas ele nunca teve a intenção de destruir vilarejos ou nações inteiras. Sasuke então tentou formar a esfera de relâmpago, realizando os selos de mão necessários. Seu talento para o estilo relâmpago era considerável. Após várias tentativas, ele finalmente conseguiu conjurá-lo uma vez. Ele produziu apenas uma esfera e perdeu o controle rapidamente, fazendo-a se dissipar. Mas para alguém da sua idade já era impressionante. Enquanto Senshi e Sasuke treinavam ninjutsu, Danzou também estava em movimento. Agarrando sua pesada bengala, Danzou caminhou em direção ao tesouro de Konoha com a mente a mil. Maldito Orochimaru. Os experimentos dele queimam dinheiro como loucos. Antes era tolerável, mas agora ele quer que eu desembolse 10 bilhões de ryu de uma vez? Além do tesouro da vila, onde mais eu consigo essa grana? Droga, se eu tivesse guardado o que tinha antes em vez de entregar tudo. Murmurando para si mesmo durante o caminho, depois de um tempo, ele chegou ao cofre de Konoha. Como conselheiro do Hokage, ninguém o deteve. Ao longo dos anos, Danzou havia confiscado muitos fundos em nome da proteção da vila. É verdade que ele usou a grande maioria para assuntos oficiais. Ele nem sequer tinha herdeiros, bastava olhar para o clã Sarutobi e o quanto eles gastavam no dia a dia. Isso poderia superar suas despesas pessoais por anos. Mas 10 bilhões era uma quantia enorme. Se Hiruzen descobrisse. Suspiro. Ao chegar à entrada do tesouro, Danzou parou mais uma vez hesitante. 1 bilhão de ryu equivalia à riqueza combinada que um grupo inteiro de Jounin de elite poderia acumular em uma vida inteira. E agora Shimura Danzou estava prestes a pegá-la emprestada da vila. Ele vacilou por um instante, então fez sua escolha. Assim que a pesquisa de Orochimaru estiver concluída, a vila poderá novamente dominar o estilo madeira no nível do primeiro Hokage. Então Konoha voltará a ser grande, exaltada, a potência número 1 no mundo ninja. E eu, Shimura Danzou, após transplantar o estilo madeira e liderar o esforço para treinar novos ninjas do estilo madeira, poderei me tornar o maior Hokage da história de Konoha. Com esse pensamento, Danzou não hesitou mais. Tirando a chave, abriu as portas do cofre.
Assim como em outras partes do mundo ninja, a Terra do Fogo também possui extensos mercados negros. Sendo o maior terrorista de missões e mercenário de elite do mercado negro, um dos autoproclamados 3 grandes sábios da inteligência, Senshi não resistiu à tentação de visitar um desses mercados enquanto estava na Terra do Fogo. Deixando Sasuke para trás para treinar o estilo relâmpago, Senshi levou Karin e seguiu para o mercado negro perto de Konoha. Nas terras ao redor de Konoha, não só existe um mercado negro, como também, supostamente, um dos laboratórios de pesquisa de Orochimaru. Talvez, enquanto Konoha procura por Orochimaru em todos os cantos, ele esteja em algum laboratório perto da vila, realizando seus experimentos sem se importar com nada. Como Konoha é a maior, mais próspera e mais forte de todas, o mercado negro próximo a ela está repleto de todo tipo de coisa. Quanto mais pessoas, mais conflitos e, consequentemente, mais comissões obscuras que não podem ser resolvidas pelos meios normais. E há muito dinheiro envolvido em algumas delas. Senshi folheava os formulários de solicitação no mercado negro, transbordando de interesse. Alvo da recompensa: Fukuda Kiyomu. Objetivo: assassinar e trazer o cadáver de volta. Recompensa: 7,8 bilhões de ryu. Senshi o observou com calma. Ele já tinha visto esse mesmo item em outros mercados negros. Sendo um dos 3 grandes sábios da inteligência do mundo ninja, ele não sabia quase nada sobre esse figurão, além do nome e da recompensa de 7,8 bilhões. Se tivesse informações, certamente teria aceitado o trabalho por aquela recompensa monstruosa. Alvo da recompensa: Yamashita Kenshin. O objetivo: assassinar o daimyo da Terra do Fogo. Recompensa: 1 bilhão de ryu. XX, não me admira que o patrimônio líquido do daimyo do fogo seja equivalente a isso, ponderou Senshi. Ele sabia onde o daimyo estava, mas se o matasse, arruinaria qualquer chance de negócios futuros com a Terra do Fogo. Matar a galinha dos ovos de ouro não seria uma boa ideia. Alvo da recompensa: o Takata. O objetivo: capturar o Jinchuriki de 6 caudas. Recompensa: 50 milhões de ryu. Ele já tinha visto isso em outros mercados negros também, alguém querendo as 6 caudas. Mas 50 milhões era muito pouco. O Jinchuriki de uma besta com cauda deveria valer pelo menos 100 milhões, certo? Alvo da recompensa: Tsunade Ime. E objetivo: encontrar Tsunade Ime e ajudar o empregador a cobrar suas dívidas de jogo. Recompensa: 100 milhões de ryu. O quê? As dívidas de jogo da Tsunade devem ser colossais se alguém está oferecendo uma recompensa de 100 milhões para encontrá-la. Mas pelo que eu vi, Tsunade não seria fácil de achar, e mesmo que você a encontrasse, obrigá-la a pagar talvez não desse certo. Balançando a cabeça, Senshi continuava a analisar os pedidos de emprego. Enquanto isso, lamentava-se. Se o Kakuzu estivesse aqui, eu poderia usar o velho truque da mão esquerda e da mão direita para distribuir minhas próprias recompensas. Mas sozinho não consigo. Suspiro. Kakuzu, você está me decepcionando. Após reclamar, ele e Karin saíram do prédio principal do mercado negro. Enquanto isso, na base da Akatsuki, Uchiha Itachi reapareceu diante de Kizami. Não muito tempo antes, o líder lhe havia designado uma missão solo. Ele acabará de retornar. Normalmente a Akatsuki operava em duplas, mas havia exceções. Ao ver Kizami, Itachi perguntou casualmente: aconteceu alguma coisa em comum enquanto eu estava fora? Na verdade, ele estava pedindo informações sobre Senshi, não o via desde que voltará. Desde que Senshi se juntou a Akatsuki, a avaliação que Itachi fazia dele sobre o nível de perigo que representava só aumentava. Algo especial? Kizami repetiu com um rosto impassível e então sorriu. Bem, Uzumaki Senshi deixou a Megakuri. Isso conta? Itachi franziu levemente a testa. Você sabe para onde ele foi? Konoha. Kizami bufou. Ele até tentou me enganar para que eu fosse com ele. Mas não sou burro o suficiente para deixar que ele me mate pela organização. Ao ouvir isso, o rosto de Itachi permaneceu indecifrável, mas por dentro ele foi tomado por uma tempestade de preocupação. Que diabos? Aquele cara foi para Konoha? Itachi conhecia muito bem os métodos de Senshi. Até mesmo Kizami, um aliado, quase fora vendido em Kirigakuri. Senshi era um indivíduo perigoso que faria qualquer coisa por um trabalho. Então, agora que ele havia ido para Konoha, Itachi, um ex-membro da elite da Anbu, tinha muitas informações. Ele sabia que a área ao redor de Konoha estava instável. Algumas pessoas no mercado negro queriam sequestrar crianças com Kekkei Genkai. Normalmente, a grande reputação de Konoha dissuadia mercenários de baixo escalão de se meterem com eles. Mas Senshi não era um mercenário qualquer. Ele era forte a ponto de ser ilegal, sem escrúpulos. Dada a habilidade excepcional de Senshi, talvez até mesmo de um Super Kage, ele faria o que quisesse, sem medo. Percebendo tudo isso, Itachi franziu levemente a testa e sua expressão mudou. Capítulo 56. O julgamento de Uchiha Itachi estava inegavelmente correto. Shimura Danzou sempre cobiçou o Sharingan, e Orochimaru, da mesma forma, desejava um Uchiha vivo como receptáculo para sua reencarnação de cadáver vivo. Sendo o Sharingan um dos Kekkei Genkai mais importantes do mundo ninja, era impossível que outros não o desejassem. Pensando nisso, Itachi não conseguiu mais manter a calma. Se ele tivesse um ninjutsu espaço-temporal, desejaria se teletransportar diretamente para Konoha naquele instante. Kizami, ao ver que Uchiha Itachi parecia ansioso para partir novamente, ficou um pouco perplexo. Itachi-san, você vai sair de novo. Acabou de voltar de uma missão. Não vai descansar? Ele começava a suspeitar que talvez Itachi tivesse contraído o vírus Senshi, e do nada, se tornado super entusiasmado com as missões.
Claro, Itachi poderia simplesmente ter outros assuntos urgentes para resolver. Normalmente a carga de trabalho da Akatsuki não era tão alta. Desde o tempo em que trabalhou em dupla com Itachi, Kizami havia se acostumado a uma vida mais tranquila, ambos eram do tipo que gostavam de relaxar, a menos que seu líder lhes designasse uma missão. Uzumaki Senshi, no entanto, era uma completa exceção na Akatsuki, praticamente uma fera que encarava as missões como descanso. Após a pergunta de Kizami, Itachi não escondeu nada. Em um tom extremamente calmo, ele disse: "Preciso ir a Konoha por um tempo." Kizami, ao saber que Itachi pretendia ir a Konoha para encontrar Uzumaki Senshi, Kizami imediatamente começou a dissuadi-lo. "Itachi-san, por que ir atrás daquele tal de Senshi? Aquele cara não é normal, sugiro fortemente que você fique o mais longe possível dele." Ele ainda se lembrava de como aquele homem quase o espancou até a morte em Kirigakuri e quase o vendeu. Mesmo com sua mentalidade inabalável, ele ficou com um trauma insuperável. Kizami não tinha a menor intenção de ver Itachi se aliar a Senshi. Se Senshi tivesse outro surto de loucura, quem garante que ele não venderia Itachi também? Kizami não queria perder Itachi-san. Itachi falou em tom de voz calmo: "Não tenho escolha, preciso ir. Você vem comigo?" Ele tinha confiança em si mesmo, mas sentia uma forte opressão vinda de Senshi. Se chegasse a uma luta, talvez não conseguisse derrotá-lo sozinho. Ter Kizami ao seu lado aumentaria suas chances. No momento, na mente de Itachi, Senshi representava uma ameaça ainda maior do que o próprio líder da Akatsuki. Kizami balançou a cabeça com tanta força que praticamente deixou rastros. "Itachi-san, Yameru desu ne. Senshi pode até ser membro da Akatsuki, mas enquanto ele não terminar uma missão, com certeza não vai nos tratar como camaradas." Quando se tratava de lidar com Senshi, os pensamentos de Kizami eram absolutamente claros: manter distância. Afinal, a lembrança de quase ter sido vendido em Kirigakuri levaria uma vida inteira para sarar. Só de ouvir falar sobre uma possível parceria com Senshi em uma missão, ele sentia um arrepio na espinha. Ele preferia não perder Itachi-san também. Ao ver a reação de Kizami, Itachi apenas assentiu levemente e saiu rapidamente da base da Akatsuki. Kizami observou sua figura partir com uma expressão complexa no rosto. Na verdade, não se tratava de falta de laços, a culpa era de Senshi por ser tão cruel. Se Kizami acabasse nas mãos daquele cara novamente, talvez não houvesse volta. Ele não temia Uchiha Madara tanto assim, mas quanto a Senshi. Só de se lembrar daquele sorriso aterrorizante fazia a pele de Kizami se arrepiar. Na floresta nos arredores de Konoha, Orochimaru estava bastante ansioso pelo próximo passo de seu plano. Em meio a essa empolgação, havia um pouco de inquietação. Será que Danzou resolveu as coisas por lá? Se ele realmente conseguir 1 bilhão de ryu, muitos dos meus projetos futuros poderão ser facilmente viabilizados. Com o poder assustador e a inconcebível eficiência de Uzumaki Senshi em suas missões, contanto que eu tenha fundos suficientes, muitos dos meus projetos de pesquisa poderão avançar a passos largos. Só de imaginar a situação, o ânimo de Orochimaru só aumentava. Ele havia testado pessoalmente diversas vezes a enorme força de Senshi. Mesmo que os 6 caminhos de Pen o enfrentassem, provavelmente não seriam páreo para ele. Com uma figura tão incrivelmente forte superando obstáculos, qualquer material de pesquisa que Orochimaru desejasse, contanto que estivesse disposto a pagar, Senshi certamente o conseguiria. Além disso, Senshi possuía uma rede de inteligência que Orochimaru ainda não compreendia completamente. Outros ninjas talvez não conseguissem obter as informações necessárias, mas Senshi geralmente conseguia. Até mesmo o próprio corpo de Senshi oferecia um valor de pesquisa excepcional. E se Orochimaru tivesse um receptáculo Uchiha perfeito enquanto, simultaneamente, investigasse os segredos de Senshi? A combinação de todas essas vantagens poderia romper barreiras tecnológicas, alcançar seus objetivos poderia estar bem próximo. Danzou, por sua vez, poderia decepcionar a todos os outros, mas jamais Orochimaru. 1 bilhão de ryu parecia um absurdo para qualquer um, mas Danzou deixou suas preocupações de lado e conseguiu os fundos para a pesquisa de Orochimaru. No futuro, se o mundo ninja avançasse cientificamente graças ao trabalho de Orochimaru, os ninjas não deveriam se esquecer da contribuição dos 5.5 graus Hokage. Shimura Danzou, que patrocinou grande parte do financiamento da pesquisa. Sem o apoio constante de Danzou, o caminho de Orochimaru em pesquisa e desenvolvimento não teria sido tão tranquilo. Danzou chegou com uma maleta cheia de dinheiro não muito longe de Orochimaru, olhando para ele em silêncio. Orochimaru exibiu um sorriso mais benevolente do que nunca, praticamente rasgando seu rosto de orelha a orelha. Danzou dono, o orçamento de pesquisa de que preciso está finalmente pronto? Nesse momento, o rosto de Danzou permaneceu inexpressivo, silencioso. Dentro da caixa que segurava havia pilhas de notas, cada uma resgatável na casa de câmbio por 1 milhão de ryu, e eram 1000 no total. Mesmo tendo se preparado mentalmente para isso, entregar tal quantia a Orochimaru ainda lhe causava uma dor profunda. Após um longo silêncio, Danzou fixou Orochimaru com um olhar severo. Deixe-me perguntar pela última vez. Quanto tempo você precisa para apresentar resultados? Orochimaru fez uma pausa e então disse. Sendo conservador, 2 meses. Mas vou acelerar o processo o máximo que puder. Além disso, posso usar a técnica para treinar quantos ninjas capazes de usar a liberação de madeira você quiser. Muito em breve, Konoha estará no auge do mundo ninja, graças a você. Hiruzen Sensei é muito leniente, apenas a sua doutrina está correta. Essa última observação atingiu Danzou em cheio. Ele havia dito ao terceiro Hokage inúmeras vezes que essa abordagem gentil de governar era falha, e que ele próprio havia proposto estratégias superiores em muitas ocasiões, apenas para ser ignorado pelo "eu sou Hokage" de Hiruzen. Lembrando-se disso, Danzou encarou Orochimaru, falando com voz grave. 1 mês. Quero ver resultados em 1 mês. Se passar 1 mês e eu ainda não estiver satisfeita, garanto que você vai se arrepender.
Orochimaru conhecia bem o modo de operar de Danzou. Eles haviam trabalhado juntos por muito tempo, então Orochimaru conhecia perfeitamente seus métodos. Ele tinha certeza de que Orochimaru entendia o que estava em jogo. Se Orochimaru tentasse enganá-lo, não terminaria bem. Ao ver a expressão de Danzou, Orochimaru deu seu sorriso amigável característico. Antes, ele jamais teria conseguido falar de forma tão profissional. Entendido, Danzou dono. Se for preciso, posso pular refeições e dormir para lhe dar uma resposta satisfatória o mais rápido possível. Danzou bufou friamente. É melhor que seja assim, ou você nunca sofrerá as consequências de brincar comigo. Dito isso, ele entregou a caixa cheia de dinheiro para Orochimaru. Orochimaru a abriu para uma rápida contagem. Enquanto isso, Danzou não conseguia parar de imaginar a cena em que, após transplantar o estilo madeira, ele apareceria diante de Hiruzen com o verdadeiro estilo várias mil mãos. Só de imaginar a reação de Hiruzen, seu coração disparava. Ele olhou para Orochimaru. Vá em frente. Conclua sua pesquisa imediatamente. Você sabe muito bem que não sou especialista na parte técnica, mas respeito seu trabalho. Obtenha sucesso e poderei lhe dar ainda mais apoio para experimentos futuros. Danzou dono, espere só pelas minhas boas notícias. Já vou indo, disse Orochimaru, virando-se para sair. Danzou não tinha intenção de mantê-lo por perto. Ele mal podia esperar que o tempo avançasse um mês. Enquanto isso, Senshi vagava pelas ruas de Konoha com Karin. Depois que Karin insinuou que Orochimaru estava por perto, Senshi usou seu mantra para ouvir a conversa entre Orochimaru e Danzou. Ao descobrir que Orochimaru de fato havia adquirido 1 bilhão de ryu, os olhos de Senshi brilharam de entusiasmo. Afinal, o dinheiro de Orochimaru era basicamente sua comissão. Então, Senshi decidiu imediatamente ir até o local onde Orochimaru estava. Orochimaru, desconhecendo o funcionamento do mantra, sabia que Senshi possuía um poderoso jutsu de percepção, mas não fazia ideia de que dentro de um certo alcance, Senshi podia monitorar cada movimento seu. Naquele momento, Orochimaru estava tão feliz quanto um apostador com 1 bilhão de moedas em um jogo. Então, de repente, sua expressão congelou. Ele viu Senshi se aproximando com um largo sorriso. E aí, cara? Que surpresa te encontrar aqui. Quanto tempo? Olha só você, mais elegante e charmoso do que nunca. Vai sair daqui ou está louco para voltar aos seus experimentos? Aliás, todos os gênios passam 99% do tempo suando em particular. Eu te admiro muito. Enquanto Senshi falava tudo isso, Karin levou a mão à testa, incrédula, pois já sabia a verdadeira história. Senshi obviamente descobriu a localização de Orochimaru espionando com mantra. Ao saber que Orochimaru havia conseguido o bilhão, ele correu para lá imediatamente. Assim como Danzou pode não entender de tecnologia, mas respeitar a tecnologia, Orochimaru pode não ser um profissional do mercado negro, mas certamente respeitava Senshi, o profissional do mercado negro. Se Senshi era tão cordial, isso quase certamente significava que ele tinha segundas intenções. E como previsto, Orochimaru o interrompeu bruscamente. Uzumaki Senshi, não tenho nenhum trabalho novo para você agora. Se tiver tempo para bater um papo, talvez possa voltar a terminar suas tarefas atuais. Orochimaru, embora possuísse 1 bilhão de ryu, não deixava que isso nublasse seu julgamento. Ele sempre lidava com as coisas com cálculo e propósito. Este era um truque que ele havia usado apenas uma vez contra Danzou, o que significava que não podia esperar mais no futuro. Ele também tinha que se preocupar com a possibilidade de Danzou tirar sua vida. Portanto, em tarefas que exigissem o poder aterrorizante de Senshi, ele pagaria de bom grado, mas, caso contrário, tentaria economizar seus fundos. Ele havia se esforçado tanto para enganar Danzou, não ia desperdiçar o dinheiro. Ao ouvir a atitude direta e um tanto agressiva de Orochimaru, Karin ficou um pouco surpresa. Anteriormente, Orochimaru havia sido bastante diplomático com Senshi, sabendo que precisava do poder dele. Agora, aparentemente com muito dinheiro, Orochimaru estava agindo de forma casual, quase rude. Senshi pensou, essa cobra ficou ousada depois de embolsar uma grana. De fato, ser rico dá uma certa arrogância. Mesmo assim, Senshi estava impotente, Orochimaru ainda era seu cliente. Ele havia aceitado a enorme comissão de Orochimaru para capturar um Uchiha vivo, Obito especificamente. E Orochimaru agora tinha mais 10 bilhões. Então ele tinha todo o direito de ser arrogante. Pelo menos até que Senshi encontrasse um jeito de sugar todo esse dinheiro dele. Ainda reclamando interiormente, Senshi abriu os braços. Orochimaru, você não viu minha diligência? No momento em que aceitei sua missão, corri para Konoha. Mas o ninja que possui o outro Sharingan de Obito não está na vila. O que eu poderia fazer? O mundo ninja é enorme, não posso vasculhar cada canto procurando por ele. E aquele enorme montante de dinheiro que você conseguiu, de que adianta se você não usar, não é? Nós dois somos da mesma organização, praticamente velhos amigos. Certamente é melhor que nós dois aproveitemos do que você se divertir sozinho. Por que não me contrata para algumas tarefas adicionais? Não seria ótimo? Ele suspirou e então apontou para Karin. Você vê como estou sofrendo? Karin é só uma garotinha, obrigada a ir comigo para todo lugar em missões. Os tempos estão difíceis, ela está passando fome e emagrecendo. A pequena cabeça de Karin exibiu um enorme ponto de interrogação. De jeito nenhum. Ela definitivamente não tinha perdido peso, provavelmente estava ganhando. Enquanto isso, a boca de Orochimaru se contraía incontrolavelmente, evidentemente querendo exibir um enorme ponto de interrogação também. Capítulo 57. Antes de concluir a missão que aceitou, Senshi certamente não se deixará enganar tão facilmente. Além disso, como um dos pesquisadores mais importantes do mundo ninja, na verdade, como seu cientista mais renomado, Orochimaru já havia aprendido a maneira mais eficiente de se comunicar com Senshi. Em resumo, quanto custa? Ótimo, vamos fazer isso. Quando se tratava de Senshi, qualquer conversa que não estivesse relacionada a uma missão era melhor ignorar, muito menos acreditar.
caso contrário, você poderia acabar como certo tubarão, caindo em seus elogios e sendo vendido um dia sem perceber. Karin estava um pouco irritada. É verdade que Senshi não tinha vergonha, princípios ou limites quando se tratava de conseguir comissões de emprego. Mas Orochimaru não estava sendo um pouco grosseiro demais? Ela começou a cogitar se deveria entrar em seu Gundam Susanoo e perseguir Orochimaru para lhe ensinar algumas boas maneiras. Naturalmente, Orochimaru não fazia ideia do que se passava na cabeça de Karin, ou então talvez se sentisse grato ao universo, ou ao sábio dos 6 caminhos, por tê-lo poupado. Caminhando por aí, você se depara com um descendente do clã Uzumaki que possui até mesmo um Mangekyou Sharingan eterno. A questão é, será que ele conseguirá aproveitar essa enorme oportunidade? Quanto a Senshi, ele não se importou com a atitude de Orochimaru. Estava satisfeito em esperar até o dia em que pudesse extorquir tudo de Orochimaru, só para ver se ele continuaria tão arrogante. Mesmo assim, sentiu um certo arrependimento. Suspiro. Que pena. Desta vez não consegui arrancar nenhuma missão do Orochimaru. O mundo ninja está ficando mais difícil a cada dia. Até o Orochimaru já se acostumou, não dá mais para enganá-lo tão facilmente. Antes eu conseguia usar minha habilidade de forma elemental para convencê-lo a me dar um contrato de longo prazo. Agora, porém, ele simplesmente me ignora. Todo o meu poder de persuasão não tem utilidade. As missões estão ficando cada vez mais difíceis de conseguir. Senshi se sentia bastante exausto e culpava Kakashi. Tudo porque Kakashi não estava à toa em Konoha, caso contrário, Senshi não estaria nessa situação. Ele então se lembrou de que pelo menos ter Mimei em Kirigakuri era mais prestativa. Sempre que ele lhe pedia uma missão, ela simplesmente aceitava. Mas aquela vila, sendo a antiga Névoa Sangrenta, sempre tinha poucos recursos. Eles não podiam pagar muito para contratar o maior mercenário de sua época. Suspiro. Kakashi arruinou meus planos. Será que aquele teimoso não pode simplesmente ficar quieto em Konoha para que eu possa ajudá-lo a tomar a difícil decisão de abrir mão do Sharingan? Enquanto Senshi caminhava com Karin reclamando sem parar, eles inesperadamente encontraram mais um conhecido. Ou melhor, Senshi conhecia a pessoa, mas ela nunca tinha visto antes. Quem se aproximava deles era ninguém menos que o primeiro Hokage Pote Shimura Danzou. Danzou, por sua vez, retornava à vila em um estado de espírito animado, com seus sonhos de um amanhã melhor dançando em sua mente. Mas após caminhar um pouco, percebeu uma grave falha. Estava tão eufórico que negligenciou alguns detalhes importantes com Orochimaru, como combinar reuniões a cada 10 dias para verificar o progresso do experimento. Mais crucial ainda, eles não haviam combinado um horário e local seguros para a entrega final. Isso era obviamente fundamental. Se Konoha dominasse completamente a liberação de madeira, o poder da vila atingiria novos patamares, mas se algo desse errado com Orochimaru, ou se outras vilas descobrissem o experimento para cultivar células perfeitas de Hashirama, shinobi inimigos poderiam tentar se apoderar dos resultados. Danzou queria alertar Orochimaru sobre a importância de manter o sigilo absoluto e entregar o produto final nas condições mais seguras possíveis. Até que isso fosse resolvido, Danzou não conseguia ficar tranquilo, então voltou ao ponto de partida. Ele não esperava encontrar 2 shinobi desconhecidos em seu caminho. Ao ver como eles se vestiam, Danzou franziu a testa. Eles são membros da Akatsuki? Por que estão aqui? Outros talvez não reconhecessem as roupas de Senshi e Karin, mas Danzou reconheceu. Embora a Akatsuki ainda fosse relativamente obscura, seu segredo e vestimentas peculiares estavam no radar de Danzou. Como líder da raiz, ele tinha vastos canais de inteligência, e os membros da raiz eram hábeis em coletar informações. Ele sabia que Orochimaru também fazia parte da Akatsuki. Embora Orochimaru não tivesse compartilhado muitas informações sobre eles, Danzou ainda sabia algumas coisas. Isso tornava indiscutível que aquele homem fazia parte da Akatsuki. Recordando rapidamente tudo o que sabia sobre eles, Danzou olhou para Senshi com uma expressão carrancuda e falou: "Quem é você? Diga sua identidade. Qual é a sua relação com Orochimaru? E o que você faz perto de Konoha?" Senshi deu uma risadinha interna. Ora, o Hokage do Vaso em pessoa. Como sua colaboração com Orochimaru ainda estava em andamento, Senshi não o exporia, para que Danzou não saísse furioso e Senshi perdesse mais trabalhos dele. Ao mesmo tempo, Senshi não tinha intenção de deixar um grande mecenas como Danzou escapar por entre os dedos. Um homem que podia desembolsar 10 bilhões casualmente era definitivamente uma mina de ouro de nível Kage. Ele se virou para Danzou com um sorriso e começou a se apresentar, certo de que, com a rede de informações de Danzou, este saberia seu nome. Danzou dono, permita-me apresentar-me, sou Uzumaki Senshi. E de fato, no momento em que Senshi disse seu nome, a expressão de Danzou mudou. Por um lado, ele ficou surpreso por Senshi saber quem ele era, afinal, nem todos em Konoha conheciam Danzou, muito menos os de fora. Mas mais importante, ele reconheceu que aquele ninja era de fato Uzumaki Senshi. Danzou sabia da extensa atividade de Senshi em vários mercados negros, a ponto de ele ter conquistado o apelido de ninja mais forte do submundo. A expressão de Danzou endureceu. Senshi prosseguiu em um tom profissional. Danzou dono, eu sou o mercenário mais forte do mercado negro. Com seus recursos de inteligência, isso não deveria ser uma surpresa para você. Ao longo dos anos, aceitei inúmeras missões, grandes e pequenas, e sempre as concluí rapidamente, com 100% de sucesso. Acredito que nenhum outro ninja no mundo tenha realizado tantas missões mantendo tal perfeição. Então, Danzou dono, está interessado em me contratar? Na cabeça de Senshi, se Danzou foi tolo o suficiente para dar 1 bilhão a Orochimaru de uma vez, não havia razão para que ele não pudesse desembolsar mais 10 bilhões por um trabalho diferente.
Tendo terminado sua autoapresentação, Senshi deixou Danzou encará-lo com aquele único olho por um tempo, até que Danzou finalmente falou com uma voz rouca. Então você é o Senshi Uzumaki, é? Em um dos seus trabalhos anteriores, você não só feriu meus homens, como também se apoderou da propriedade do clã Uzumaki que eu passei anos procurando. E ainda assim ousa me oferecer seus serviços? Karin ficou boquiaberta e em choque. Ah? Este era o homem que tentou me agarrar naquela época? Ao perceber que o vilão que tentará capturá-la há tanto tempo era Danzou, Karin se escondeu atrás de Senshi. Ela podia ser forte agora, mas assim como o Chopper no navio de Luffy, as pessoas ainda têm medos instintivos. Senshi. Pensando por um instante, ele se lembrou de uma missão antiga quando resgatou Karin. Quase havia se esquecido até Danzou mencionar, mas não importava, ele tinha algo a dizer em resposta. Como o mercenário mais forte e confiável com 100% de sucesso, ele não podia permitir que nenhuma mancha em sua reputação fosse feita. Senshi respondeu com um sorriso calmo. Danzou dono, parece que você não esclareceu os fatos. A primeira vez que aquele comerciante me contratou foi para garantir sua segurança pessoal. 2. Mesmo segundo pedido de trabalho de última hora daquele comerciante visava apenas a segurança de seus subordinados. 3. Eu não fazia ideia de que estava carregando alguma carga da caravana. Pensei que estava apenas resgatando uma criança inocente. 4. Quanto a ferir seus homens, isso aconteceu porque eles mesmos tentaram me enfrentar. Presumo que naquela época você não havia dado ordens para que me atacassem, correto? Como você pode ver, foi apenas um mal-entendido. Senshi só se deu ao trabalho de explicar tudo detalhadamente porque considerava Danzou um grande otário. Danzou havia sido enganado por Orochimaru, então Senshi pensou que poderia aproveitar a situação. Danzou, é claro, rejeitou a explicação de Senshi. Não importava o quão persuasivo Senshi parecesse, ele ainda havia arruinado o plano de Danzou naquela vez. Olhando fixamente para Senshi, Danzou soltou um resmungo frio. Não confio em você. A menos que me entregue a garota que está ao seu lado, você e eu somos inimigos. Se não fosse pela sua intromissão, ela já seria minha propriedade. Com isso, os olhos de Danzou se arregalaram. Ele havia notado que a garota ruiva atrás de Senshi possuía um Mangekyou Sharingan. No mundo Shinobi, poucos podiam reivindicar mais familiaridade ou obsessão com o Sharingan do que Danzou. Ele era o verdadeiro colecionador de Sharingan. Embora detestasse o clã Uchiha, inerentemente maligno, assim como o segundo Hokage, Danzou levava esse ódio a novos extremos. Os Uchiha podiam relutar em usar seus olhos para jutsus proibidos como o Izanagi, mas Danzou os queimava sem hesitar. Podiam se recusar a andar em certos veículos, mas Danzou subia neles e pedalava para longe. Agora que percebeu que Karin era uma Uzumaki e possuía um Mangekyou, Danzou tomou uma decisão. Ele precisava obter aqueles olhos. Ela também poderia servir a outros propósitos. Uma descendente de Uzumaki fundida com Mangekyou, as possibilidades eram infinitas. Ele poderia levá-la para a raiz e fazer uma lavagem cerebral nela, ou entregá-la a Orochimaru como a cobaia perfeita para experimentos. Se Orochimaru tivesse uma amostra tão pura, talvez conquistas científicas ainda mais avançadas surgissem. Enquanto o olhar ganancioso de Danzou se fixava nela, Karin se encolheu atrás de Senshi, pensando, esse velho é assustador. Ele quer me capturar de novo. Mas ela estava preparada. Se aquele velho assustador fizesse o menor movimento. Danzou dirigiu-se novamente a Senshi. Uzumaki Senshi, você tem certeza de que não vai me entregar aquela criança Uzumaki? Você realmente quer se tornar meu inimigo? Se não fosse pela sua interferência naquela época, ela já seria minha propriedade há muito tempo. Ao ouvir isso, Senshi sentiu uma risada raivosa surgir. Um lampejo de intenção assassina brilhou em seus olhos. Danzou, você não vê que ela já é uma das minhas pessoas? Quanto ao que aconteceu antes, eu já expliquei tudo detalhadamente. O olhar de Danzou permaneceu penetrante, a cicatriz em forma de cruz em seu queixo se contorcendo ameaçadoramente enquanto ele soltava uma risada zombeteira. Uzumaki Senshi, eu sei tudo sobre você, enquanto você não sabe nada sobre mim. Nessa situação, você realmente pretende lutar comigo? Capítulo 58. Nesse momento, Danzou estava dividido entre duas possibilidades. Deveria enfrentar Senshi de frente ou tentar encomendar uma missão a Senshi que o obrigasse a entregar Karin? Ele não refletiu muito sobre isso. Afinal, acabará de dar 1 bilhão de ryu a Orochimaru e, ao contrário do clã Sarutobi, que basicamente possuía riquezas que rivalizavam com as de uma pequena nação, ele não nadava em dinheiro. Para falar a verdade, após a morte de Sarutobi, 3.000 soldados Sarutobi ainda estavam por perto, mas depois da morte de Danzou, não havia nenhum grupo Shimura, em lugar nenhum. Quando ambas as famílias se juntaram a Konoha, foram aclamadas como grandes clãs, mas a essa altura, chamar os recursos restantes de Danzou de os últimos grãos do senhorio seria um elogio exagerado. Em termos simples, se Danzou quisesse conseguir o que desejava, teria que fazê-lo ele mesmo, agarrar com as próprias mãos. Ele também tinha outro motivo para agir. Há muito tempo, se Senshi não tivesse interferido e ferido seus homens, Karin teria pertencido a ele, trabalhando para Anbu ou como estagiária no laboratório de Orochimaru. Danzou, é claro, não percebeu que mesmo sem Senshi, alguns de seus homens da raiz jamais teriam conseguido lidar com Kakuzu. Após refletir até esse ponto, Danzou parou de hesitar e decidiu que faria o primeiro movimento contra Senshi. Pelo que havia percebido, Senshi era forte, mas Danzou se considerava o tipo de homem implacável que certa vez ousara conspirar contra o deus do Shinobi, Hiruzen Sarutobi. Mesmo anos depois, ele ainda atacaria um Susanoo armado apenas com uma kunai. Então, ao se deparar com um mero mercenário, sentiu-se naturalmente confiante o suficiente para atacar. Os dois Mangekyou Sharingan de Karin eram como uma isca gigante para ele. Agora que os vira, não havia mais volta, ele precisava obtê-los. Homem de ação decisiva, Danzou, com a mente tomada, atacou imediatamente.
Senshi ficou um pouco surpreso que Danzou fosse o primeiro a atacar, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Danzou já havia se movido. Voshush! Uma kunai surgiu instantaneamente na mão de Danzou. Ele ainda gostava de começar uma luta com uma kunai, assim como Naruto sempre gostava de usar o clone das sombras no início de suas batalhas. Enquanto Danzou brandia a kunai e avançava, Senshi não tinha intenção de pegar leve com o primeiro Hokage. Para demonstrar o devido respeito ao homem, Senshi decidiu desferir um golpe final pequeno, porém mortal. 60 milhões de volts, Dragão do Trovão. Roar, um rugido estrondoso de dragão rasgou o ar, ecoando pela floresta. Pul, 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 pul. Em uma fração de segundo, relâmpagos brilharam e trovejaram em um turbilhão deslumbrante e violento de arcos elétricos. Um formidável dragão do trovão, selvagem e dominante, tomou forma num piscar de olhos. Uma aura sufocante de destruição se espalhou em todas as direções. Sua pressão avassaladora envolveu Danzou por completo. Cara a cara com aquele dragão do trovão, Danzou olhou para a kunai em sua mão e pareceu hesitar. No instante seguinte, o poder destrutivo daquele relâmpago dracônico o atingiu em cheio. Nem mesmo um homem endurecido como Danzou conseguiu conter um grito de gelar o sangue. Contudo, seu grito não durou muito, seu corpo foi carbonizado quase instantaneamente. Linhas de alta tensão na vida real podem transportar 1 milhão de volts. 60 milhões de volts eram aproximadamente 60 vezes isso. Como um mero mortal poderia suportar? No mundo ninja, claro, algumas pessoas poderiam ser redimidas, mas Danzou só se tornava mais sombrio quanto mais se analisava seus atos. Sob o pretexto de proteger a vila, ele cometeu sabe-se lá quantos atos imorais ou egoístas. Nada disso importava para Senshi. Pelo que ele via, talvez se Danzou ao menos tivesse lhe oferecido um emprego primeiro, Senshi não se importaria. Mas o homem tinha colocado os olhos em Karin bem na sua frente. Senshi não ia mostrar misericórdia. Graças ao dragão do trovão de Senshi, Danzou praticamente não teve chance de revidar. Após o único golpe do dragão reduzi-lo a pó, Senshi murmurou. Hoje era para ser um bom dia, eu esperava conseguir uma grande missão. Quem diria que eu acabaria tendo que lidar com esse sujeito esquisito? Ele ainda estava irritado. Mais cedo, havia se deparado com Orochimaru e sido enganado, mas não pôde fazer nada porque Orochimaru era pelo menos um cliente pagante. Danzou, por outro lado, estava sendo insolente, sem nenhuma missão em mãos. Não só isso, ele ousou dar em cima de Karin, a assistente de Senshi. Que audácia! O jutsu 60 milhões de volts. Dragão do trovão de Senshi era um jutsu de área de efeito massivo, cobrindo o céu como uma tempestade. A menos que você tivesse algo como o deus voador do trovão, não havia como desviar. Danzou, não possuindo tal técnica, foi envolto à força pelo relâmpago imparável. Sua carne foi vaporizada instantaneamente. E, para surpresa de todos, só fumaça, sem nenhum ferimento. Momentos depois de ser destruído, Danzou reapareceu sem o menor arranhão. E ainda começou a zombar de Senshi. De acordo com as informações que eu tinha, você realmente possui uma habilidade notável em liberação de relâmpago, muito acima da média. Mas mesmo esse nível de jutsu é inútil contra mim. Embora Danzou mantivesse aquela postura destemida, em seu coração ele estava profundamente abalado. Uzumaki Senshi. Os rumores sobre seu monstruoso estilo relâmpago não são exagerados. Enquanto isso, Karin, que possuía um Mangekyou Sharingan eterno, mas não era uma Uchiha de sangue, não fazia ideia do jutsu proibido que Danzou acabará de usar. Ao vê-lo completamente ileso após absorver aquele gigantesco dragão do trovão, ela ficou atônita. Era a primeira vez que ela via alguém resistir ao relâmpago de Senshi e sair ileso. Mas Senshi, por sua vez, conhecia muito bem os movimentos secretos do Sharingan e tinha informações sobre Danzou. A tentativa de Danzou de fingir invencibilidade era basicamente alguém do passado tentando se exibir para um especialista. Ele planejava intimidar Senshi com seu jeito despreocupado de dizer, você não pode me matar, apenas para descobrir que Senshi não se impressionou. Senshi apenas balançou a cabeça negativamente. Se você é tão fraco assim, todas as vidas extras do mundo não vão te ajudar. Enquanto Senshi falava, ele ergueu a mão novamente, obviamente preparando o outro dragão do trovão. Com suas reservas monstruosas de chakra, ele poderia usar essa técnica o dia todo. Danzou então ouviu uma frase que nem sequer compreendeu. Eu posso fazer isso o dia todo. Ele pretendia fingir ser invulnerável, mas Senshi já estava prestes a usar o mesmo jutsu novamente. 60 milhões de volts, dragão do trovão. Antes que Danzou pudesse responder, outro dragão de relâmpago colossal caiu sobre ele, assustando terrivelmente. Como isso é possível? Esse nível de liberação de relâmpago não deveria ser usado tão casualmente. Senshi apenas o encarou com um sorriso zombeteiro. Para mim, esse nível de liberação de relâmpago é fichinha. Posso conjurar versões ainda mais poderosas se quiser. Impossível, retrucou Danzou cuspindo as palavras. Na melhor das hipóteses, você pode conjurá-la 2 vezes, depois disso ficará sem energia. Depois disso, você enfrentará minha fúria. Ele acreditava firmemente que ninguém além do primeiro Hokage possuía um chakra tão monstruoso. Mesmo um gênio excepcional, ou alguém chamado de Deus Shinobi se esgotaria após 2 ou 3 usos. Mas a única resposta de Senshi era outro furioso dragão de relâmpago. Logo Danzou percebeu que aquela era a 3ª vez consecutiva que era atingido, ressurgindo a cada vez graças ao seu Izanagi. Conforme o padrão se repetia, a força de Senshi não mostrava sinais de diminuir, enquanto o estoque de Sharingan no braço direito de Danzou diminuía alarmantemente, cada olho perdido correspondendo a um uso do Izanagi. E cada golpe também lhe trazia uma dor inimaginável. Embora pudesse negar a morte com Izanagi, a intensa agonia de ser incinerado não era anulada. Repetidamente, ele era forçado a suportar ser reduzido a cinzas. A floresta ao redor deles foi obliterada pelo primeiro dragão do trovão. Após repetidas explosões, a área se transformou em uma cratera gigantesca. Danzou permanecia naquela cratera profunda, com o coração
coração repleto de pavor, emergindo ileso a cada vez, apenas para sofrer a próxima onda. Não, isso não pode ser. Será que estou preso em um genjutsu? Por fim, o medo dominou completamente. Ele não tinha nenhum desejo de morrer repetidamente. Lembrou-se de certas informações da raiz sobre Uzumaki Senshi, enfim, decidiu engolir seu orgulho e tentar um último recurso. Bem antes que Senshi pudesse lançar mais um dragão do trovão, Danzou caiu de joelhos, gritando alto. Espere. Me poupe. Eu tenho uma missão. Não me mate. Eu tenho uma missão para você. Sem outra escolha, ele depositou suas esperanças na obsessão de Senshi por missões. Senshi interrompeu o próximo ataque. Danzou caiu pesadamente no chão, respirando com dificuldade. Apenas um Sharingan restava em seu braço. Observando que Senshi havia parado, Danzou soltou um suspiro de alívio. Ele havia sobrevivido, embora estivesse ferido e traumatizado por ter morrido repetidamente. Lá em cima, em um terreno mais alto, Senshi observava Danzou com frieza no fosso. Um desprezo zombeteiro estampava seu rosto. De fato, Danzou era o tipo de pessoa que precisava de uma boa surra para se comportar. Aliás, se Danzou tivesse oferecido uma ou duas missões primeiro, Senshi não teria precisado fazer isso. Mas não só ele não ofereceu trabalho algum, como ainda tentou raptar a assistente de Senshi, Karin, ali mesmo. Um absurdo. Senshi ergueu uma sobrancelha, esboçando um meio sorriso ameaçador. Ah, é? Então você não quer mais a Karin? Danzou balançou a cabeça com tanta força que deixou rastros na imagem. Não, de jeito nenhum. Eu não a quero mais. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.